Uma das trincas mais comuns de surgirem nas edificações, mas também uma das mais perigosas, são as famosas trincas de recalque, normalmente caracterizadas por serem inclinadas a 45 graus nas paredes. Mas tome muito cuidado, preste muita atenção, pois o recalque ele não se manifesta apenas com trincas inclinadas nas paredes. Existem outras características geométricas de trincas que surgem nas edificações provenientes de um recalque da estrutura. E é exatamente por isso que este vídeo de hoje vem te mostrar como identificar e como diagnosticar trincas provenientes de recalque de uma estrutura. Eu vou te mostrar vários casos reais e práticos em que nós, da RV Engenharia Civil, atuamos, diagnosticamos e acompanhamos todos esses casos. Você vai ver que são todas fotos autorais nossas, em que eu vou te mostrar quais foram as principais causas dessas trincas provenientes do recalque, porque nós sabemos que o recalque ele tem origem em diversas causas que podem acontecer. E eu vou te mostrar todas essas causas e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo, se você ficar até o final dele, sem nenhuma dúvida e sabendo identificar trincas de recalque em uma edificação. Então fique comigo até o final desse vídeo e caso surja alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários depois que nós vamos te responder. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo também, se este conteúdo te ajuda e faz sentido para você. E vamos lá ver como nós diagnosticamos e identificamos trincas de recalque em uma edificação. Vamos entender primeiramente o conceito de recalque. Na engenharia, nós temos duas áreas principais que utilizam esse termo recalque, nas estruturas e na hidráulica. Na estrutura, recalque é o deslocamento vertical descendente que ocorre em uma estrutura, ou seja, a estrutura cedeu, é a famosa cedida que a estrutura dá. Já na engenharia hidráulica, o recalque já é algo para cima, enquanto o recalque na estrutura é algo para baixo, a estrutura cede, na hidráulica o recalque é algo para cima, né? Por exemplo, as tubulações de recalque ou até mesmo a bomba de recalque que leva a água do reservatório inferior para o reservatório superior, então estamos tratando de algo para cima. Porém, obviamente, aqui vamos tratar do recalque da estrutura, que nada mais é, como eu comentei, desse movimento, desse deslocamento vertical descendente que acontece na estrutura. A estrutura cede e surgem essas manifestações patológicas aqui nas estruturas, como as trincas a 45 graus, trincas inclinadas, dentre outras trincas que eu vou te mostrar aqui neste vídeo de hoje. E aí eu vou comentar aqui as principais causas de recalque de fundações propriamente dito que nós temos. A primeira causa que eu falo aqui são fundações contínuas solicitadas por carregamentos desbalanceados. O que seria isso, Igor? Vamos supor que nós temos uma viga baldrame aqui, que não se trata necessariamente de um tipo de fundação, mas vamos supor que temos uma viga baldrame ou então uma sapata corrida, aí sim um tipo de fundação. Se esse elemento que se apoia aqui embaixo sofre carregamentos desbalanceados, ou então sofre uma flexão devido a um mau dimensionamento, ou devido a alguma sobrecarga, ou devido a algum recalque de solo, aí nós vamos ter problemas nas estruturas parecido com estes aqui. São trincas um pouco mais arredondadas, chegam a ser inclinadas, mas elas têm essa característica aqui que eu estou te mostrando na tela. Na parte mais superior da alvenaria, nós temos essa configuração de trinca aqui. Então, este aqui é um exemplo de trinca ocasionada pela deformabilidade aí do elemento de apoio, seja, como eu comentei, uma viga baldrame ou seja uma sapata corrida. Então você vê aqui o que a literatura mostra acontece aqui na prática neste caso, em que a trinca ela se desenvolve praticamente igual a que está aqui na literatura, correto? Um outro caso que nós fizemos o diagnóstico foi este aqui, ó. Veja que nós temos aqui uma trinca bem semelhante ao que a literatura mostra, e aí nós fizemos uma, entre aspas, janela de inspeção aqui no solo para poder visualizar, para poder enxergar melhor, entender melhor o comportamento desse elemento de apoio e nós vimos que realmente apresentou uma deformação. Então esse tipo de trinca aqui, o primeiro tipo de trinca que eu te mostro, proveniente de um recalque ou até uma deformação do elemento aqui de apoio. A segunda causa para o recalque de uma fundação são fundações assentadas sobre seções de corte e aterro.
trincas de cisalhamento em alvenarias. O que significa isso? Vamos lá mostrar em um caso real, que foi este caso aqui, em que nós mostramos essas trincas de cisalhamento. Essas trincas de cisalhamento em formato de escamas, veja que são escaminhas, são trincas a 45 graus, também trincas inclinadas, que mostram aqui o ponto que sofreu recalque. Daqui a pouco eu vou mostrar inclusive a regra da mediatriz, em que surgem trincas inclinadas, só que em formato de escamas, várias, uma ao lado da outra. Essas são as famosas trincas de cisalhamento que acontecem numa estrutura. E o que aconteceu neste caso em específico? Eu fui lá atrás no terreno para poder visualizar, consegui enxergar aqui atrás, olha o tamanho desse aterro que nós temos aqui. O que aconteceu? A edificação, este imóvel, ela foi construída depois que fizeram um corte nesse terreno. Cortaram aproximadamente 1,5 m de altura deste solo. Então, esse solo estava numa altura ali de 1,5 m, 1,60 m, tiraram essa porção de solo e construíram a edificação embaixo. Entretanto, não fizeram a compactação desse solo depois de fazer essa escavação. Ou seja, o solo ele apresentou uma tensão de pré-adensamento. O solo antes estava sendo carregado por alguma solicitação, por esse aterro, ou por alguma coisa que estivesse construída em cima, se houvesse, eu não sei, mas se tivesse alguma construção ou não, de repente só o aterro, estava exercendo carga naquele solo. Quando nós tiramos esse aterro, um grande volume de aterro, né, nós temos ali um relaxamento natural do solo. E aí depois nós viemos com a construção em cima, e aí o solo ele tem um novo recalque, ele tem um novo adensamento, e é por isso que surge essa trinca a 45 graus e trincas de cisalhamento, porque o solo, entre aspas, ele meio que dá uma escorregada, uma leve adensada na construção de uma nova edificação, sem a devida compactação daquele solo em que foi tirado todo esse aterro. Então, é uma outra característica de trinca 45 graus que ocorre. Essa é a mesma edificação. Ali nós temos as trincas de cisalhamento aqui na parede. Eu estou mostrando essa foto aqui, mostra o lado de dentro. Essa aqui é o lado de fora dessa mesma parede e ela é acompanhada de uma trinca a 45 graus, uma trinca inclinada na parede, típica de recalque de um ponto aqui na estrutura. Então, este aqui mais um caso que eu estou mostrando para você. Outra característica, outra causa aí de recalque em uma estrutura, recalque diferenciado, também chamado de recalque diferencial, no edifício menor pela interferência no seu bulbo de tensões em função da construção do edifício maior. Isso nós temos muito aqui na cidade de Santos, tá? Como vocês sabem, ou quem ainda não conhece-nos, está conhecendo agora, nós somos da Baixada Santista. E nós, inclusive, fazemos trabalhos nos prédios tortos de Santos, nos prédios participantes do PISA, os prédios inclinados da Orla de Santos, né? Então, nós temos inclusive vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando sobre o PISA, falando sobre esses prédios tortos, a causa desses recalques, né? Se você quiser acompanhar esse vídeo, está muito legal depois, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, dê uma olhada como este prédio menor aqui, ele deu uma inclinada para o lado do edifício maior, que é este edifício à direita dele aqui, de front. Então nós temos aqui esse prédio ele deitou basicamente para o lado deste por conta da interferência dos bulbos de tensões que existem entre esses dois prédios nas fundações desses prédios, tá? Essa fissura aqui, ela existe em um prédio inclinado de Santos. Agora você vai me perguntar, Igor, beleza, você está falando que os prédios tortos de Santos tiveram esse recalque diferencial. O que é o recalque diferencial? Nada mais é do que quando um lado da estrutura, um elemento de fundação, ele recalca mais do que o outro. Este é um exemplo aqui, ó. Este lado direito da edificação, ele cedeu, ele recalcou mais do que o lado esquerdo. E aí nós temos o recalque diferenciado, o recalque diferente, e aí daí o nome recalque diferencial. Tá? E esse recalque diferencial, como ele leva um lado da estrutura, normalmente gera trincas a 45 graus nas paredes da edificação, que são os elementos mais frágeis. Mas nem todos os prédios que possuem recalque diferencial em Santos, que são muitos prédios, inclusive aí 65 fazem parte do programa de prédios inclinados de Santos, muitos deles não têm nem sequer uma fissura, tá? Não tem nada ali a 45 graus que seja. Então, as estruturas elas ali se comportaram como elementos rígidos, né? E aí acabaram que desaprumando
Por isso que muitos utilizam o termo desaprumando do que recalcando, tá? Porque se tivesse um recalque diferencial propriamente dito, com certeza várias trincas a 45 graus teriam surgido. Existem sim fissuras de menor magnitude em alguns prédios, esse é um caso, existe um prédio que nós fizemos o laudo estrutural que a Prefeitura de Santos exige, e aqui essa fissura a 45 graus, elas realmente existem, mas não são tantas. E aqui eu mostro agora a regra da mediatriz, criada pelo professor de Kramber-Berian. O que a regra da mediatriz fala? Se nós traçarmos uma reta perpendicular à fissura, no ponto médio da trinca da fissura, vai mostrar o ponto em que sofreu o maior recalque. Então nós temos aqui uma trinca inclinada na parede a 45 graus. No ponto médio dessa trinca, nós traçamos uma reta perpendicular, fazemos meio que um X nessa trinca, e esse X ele vai mostrar para a gente qual foi o pilar ou elemento que sofreu o maior recalque. Neste caso, este pilar aqui. Tá bom? Então essa é a regra da mediatriz do professor de Kramber-Berian, que serve para a gente identificar ali qual o ponto de maior recalque. Por exemplo, esta outra edificação que nós fizemos o laudo também, nós entramos, diagnosticamos, identificamos que se tratava de recalque diferencial, dessa vez em alvenaria estrutural, dessa vez não tem pilar, mas mesmo assim a alvenaria estrutural também sofre com recalque diferencial. Veja que o recalque ele está nessa porção aqui, ó, da edificação, nessa parte, porque se traçarmos uma perpendicular, uma reta perpendicular em formato de X aqui, ó, vai mostrar o lado que sofreu o maior recalque, que é este daqui. Aqui é uma foto do outro lado daquele mesmo ambiente. Então nós temos este ambiente aqui, aí o outro, lá do outro lado, mostra aonde está exatamente o recalque. Então aqui, neste canto, que sofreu o maior recalque nessa edificação, trinca a 45 graus, trinca de cisalhamento, enfim, típicas de recalque diferencial. Aqui nós temos um outro exemplo de uma outra edificação que também diagnosticamos e fizemos o laudo, que essa parte aqui da edificação, este lado aqui, sofreu recalque diferencial. Essa trinca mostra, se fizermos a regra da mediatriz, vai mostrar exatamente o lado aqui que sofreu recalque. E agora vamos abrir essa porta e olhar lá do outro lado, a trinca deitando também para o mesmo local. Temos a conclusão de que este lado aqui sofreu um recalque diferencial em relação ao outro lado. Então esse lado sofreu recalque maior do que este lado aqui, portanto temos o recalque diferencial. Outra causa de recalque, de patologia das fundações, recalque diferencial pela falta de homogeneidade do solo. O que seria isso? O solo ideal para apoiarmos as fundações seria um solo que possuísse capacidades iguais em todo o seu comprimento, em toda a sua porção de solo, tivesse características geotécnicas iguais, resistências iguais, nível d'água igual, camadas de solo iguaizinhas, mas nós sabemos que nem todo solo é assim, na verdade quase nenhum solo é assim, e nós temos diferentes características de solo em uma mesma porção, no mesmo terreno. Isso é a heterogeneidade do solo, ou também chamado de solo anisotrópico, que é justamente o solo que possui diferentes características em uma mesma porção, ali no mesmo espaço em que a edificação está apoiada, tá? Essa falta de homogeneidade do solo, ela causa, sim, recalques diferenciais se não for levado isso em consideração na hora do projeto e execução. Aqui nós temos mais uma edificação, mais um caso que atuamos, em que mostramos aqui a trinca 45 graus proveniente de recalque, e nós identificamos que este aqui foi por conta da homogeneidade, da falta de homogeneidade, na verdade, do solo, tá? Da heterogeneidade do solo. E aí a gente, por isso que tem que dimensionar muito bem as fundações. A gente, por exemplo, não pode dimensionar todas as sapatas, se forem sapatas, todas as sapatas no mesmo tamanho, levando em consideração o mesmo tamanho todas, nem sempre, porque às vezes a gente pode ter características diferentes de solos em diferentes porções, por isso temos que fazer a sondagem do solo em pelo menos 2 pontos, no mínimo 2 pontos, para entender como é que está a heterogeneidade do solo naquela região. Outra causa de recalque é o recalque diferencial por rebaixamento do lençol freático sem os devidos cuidados, sem uma contenção, sem os cuidados com as edificações vizinhas, principalmente, tá? Isso acontece porque a água proveniente desse solo, ela é rebaixada aqui, por exemplo, por um rebaixamento de lençol,
e ela é rebaixada, ela altera as características geotécnicas desse solo. Rebaixando essa água, nós temos aqui uma pressão neutra, né, uma poropressão do solo. Se nós rebaixamos essa água, essa poropressão diminui. Rebaixando ou diminuindo a poropressão, nós temos um aumento das tensões efetivas, que as tensões efetivas do solo nada mais é do que uma tensão total menos a poropressão. Se nós diminuímos a poropressão, que é a pressão da água, nós aumentamos a tensão efetiva. E aumento da tensão efetiva pode gerar trincas nas edificações devido a este recalque, que foi este caso grave aqui que nós fizemos o diagnóstico, nós fizemos o laudo também, na verdade, bem no início, esse foi um caso bem no início da nossa carreira aqui na RV, em que nós fizemos o diagnóstico e vimos aqui que essas trincas a 45 graus, mas não só trinca a 45 graus, tá vendo como as trincas de recalque nem sempre são a 45 graus inclinadas, proveniente de um rebaixamento de lençol freático de uma obra vizinha. Então, essas foram trincas, essa se trata da mesma edificação, então nós temos ali várias manifestações patológicas, anomalias provenientes de recalque diferencial dos elementos de fundação. Aqui nós temos também, quando o rebaixamento do lençol freático, a presença de trincas de cisalhamento também, porque o cisalhamento ele nada mais é também do que a edificação, ela meio que escorrega ali no solo, né? Entre aspas, claro. E aí nós temos o formato de trincas de cisalhamento, trincas a 45 graus, bem pequenas, uma ao lado da outra, que mostram aqui o ponto de maior recalque, neste caso, este lado aqui da edificação. Outra causa de patologia aí das fundações são fundações contínuas solicitadas por carregamentos desbalanceados. O trecho mais carregado apresenta maior recalque, originando as trincas de cisalhamento no painel também. Então veja aqui, ó, nós temos um painel de alvenaria em que ele está desbalanceado, as cargas, né, estão desbalanceadas. Então aqui está sofrendo mais carga do que o outro lado. Então este lado do painel, ele meio que leva o outro e surgem trincas a 45 graus ou trincas de cisalhamento também, aonde ocorre a divisão aqui entre o desbalanceamento dessas cargas. Foi exatamente o que aconteceu neste caso aqui, ó. Nós tivemos um lado da edificação que sofreu uma carga mais intensa do que o outro lado da edificação, e o painel de alvenaria levou o outro lado, né? Surgindo trincas aqui a 45 graus e trincas de cisalhamento também no painel de alvenaria, tá? Então todas essas trincas aqui foram causadas por recalque diferencial. Diferentes sistemas de fundação na mesma construção, recalques diferenciados entre os sistemas. Isso é muito comum de acontecer quando nós temos uma mesma edificação, uma mesma estrutura, apoiados em fundações diferentes. Por exemplo, nós temos um lado com estacas, outro lado com sapatas, outro lado com radier, e aí nós temos carregamentos desiguais. Nós temos que a estrutura, ela recalca naturalmente. Não são todos os recalques que vão causar trincas nas edificações, até porque todas as edificações recalcam. Tem um limite de recalque, existem cálculos de recalque para saber se são admissíveis ou não. Só que, quando nós utilizamos elementos de fundações, sistemas de fundações diferentes numa mesma construção, é óbvio que uma sapata ela vai recalcar diferente de uma estaca, que vai recalcar diferente de um radier. Então, se nós temos elementos distintos de fundação, quase certeza, ali batendo a tecla, que vai causar recalque diferencial entre os sistemas, que foi este caso aqui que também nós identificamos, laudamos, atuamos, em que nós temos um lado tinha estaca, tá? Deste lado aqui direito da edificação tinha estaca, então nós tínhamos ali era uma broca, na verdade, que ia até uma certa profundidade do terreno, e aqui do outro lado nós tínhamos uma sapata. Então a sapata, neste caso em específico, recalcou mais e tivemos a trinca 45 graus aqui, a trinca inclinada na parede. Fizemos o monitoramento aqui utilizando plaquinhas de vidro, gesso também. Vamos entrar do outro lado aqui, aqui é uma cozinha, vamos entrar aqui no dormitório, e essa é a trinca lá no dormitório, acompanhando essa trinca aqui na parede. Então, nós temos ali uma trinca causada por elementos distintos de fundação numa mesma estrutura. E uma característica importante aí dos recalques diferenciais entre pilares, veja que este pilar aqui sofreu maior recalque do que este pilar aqui, surgem trincas inclinadas na direção do pilar que sofreu maior recalque. Então vamos aqui a um exemplo clássico. Aqui é uma edificação que nós também entramos, fizemos o diagnóstico, acompanhamos, vimos que este pilar aqui, existe um pilar aqui que está apoiando essa viga, este pilar aqui sofreu maior recalque do que o que está ao lado dele, mais para cá. Então nós tivemos
tivemos aqui um recalque diferencial entre os dois pilares. E a trinca, ela surge exatamente, ela deita para o lado do pilar que sofreu maior recalque. Aqui, ó, bem no início deste pilar, sofreu maior recalque. Aqui só uma continuação da mesma trinca. Existem algumas trincas, inclusive, de cisalhamento aqui também, ocasionadas pelo recalque diferencial. A outra causa de trinca de recalque é quando nós temos a contração do solo devido à retirada de água por vegetação próxima. Então nós temos uma vegetação que ela acaba consumindo uma água. E vai ser a mesma configuração daquela trinca que eu comentei quando há o rebaixamento do lençol freático, a perda de água do solo e o aumento da tensão efetiva dele, que nós temos uma característica muito semelhante. E também da influência da própria raiz da vegetação, trazendo essa fundação, influenciando, impactando aqui na fundação de uma edificação, também causando trincas na estrutura. Foi este caso aqui que nós pegamos também, em que nós percebemos aqui uma vegetação, que ela está causando impactos aqui na calçada desta edificação. Nós percebemos, inclusive, que tem pouco espaço ali, ó, para a raiz respirar. Nós temos pouquíssima entrada de água aqui ao redor dessa árvore, e não sei se vocês conseguem perceber, mas nós temos um desaprumo desse muro aqui. Não dá para perceber talvez nessa foto aqui, mas tivemos o desaprumo deste muro. Olha como é que está a situação aqui desta calçada, causados aqui pelo crescimento dessas raízes dessa árvore, tá bom? Então isso também é causa de trincas em edificações, que é o caso aqui também dessa trinca, ó, dessa estrutura, que sofreu uma trinca aqui inclinada, né? Um pouco mais arredondada, mas também inclinada, 45 graus, que se traçarmos aqui, fizermos a regra da mediatriz, vai mostrar o ponto que sofreu o maior recalque, tá bom? E é importante falar que as trincas, elas de recalque, elas não surgem somente inclinadas, trincas de cisalhamento a 45 graus. Elas surgem neste formato aqui também, que eu estou te mostrando, tá? É uma trinca um pouco mais horizontal que surge, e aí cabe nós identificarmos, diagnosticarmos as causas, vermos se existem outras trincas. Normalmente essas trincas aqui são acompanhadas das trincas a 45 graus, tá? Das trincas inclinadas, mas essas trincas horizontais aqui um pouco mais pronunciadas, acompanhadas também às vezes de trincas de cisalhamento, elas são indicativas de recalque. Normalmente essas trincas ocorrem acima de um elemento de fragilidade em uma alvenaria, por exemplo, acima de portas, acima de janelas, acontece esse tipo de trinca aqui. Quer ver? Casos reais e práticos que pegamos, essa trinca aqui nós mostramos, inclusive nós mostramos a trinca 45 graus nessa edificação agora há pouco, né, causada ali pelo rebaixamento do lençol freático, que eu falei que foi um dos primeiros casos que nós pegamos. Olha aqui, ó, uma trinca de recalque acima de uma abertura em alvenaria, acima de uma janela, um ponto frágil, em que nós temos aqui essa abertura proveniente de recalque. Olha aqui uma outra situação, outro caso que pegamos, essa edificação sofreu um recalque desbalanceado e nós temos aqui a trinca horizontal acima de uma abertura de esquadria. Outro exemplo, olha aqui, ó. Nós pegamos uma trinca bem importante, uma trinca pronunciada aqui em cima de uma abertura de alvenaria. Essa edificação aqui também diagnosticamos que passou por recalque. Uma outra trinca aqui também acima de uma abertura em alvenaria, parece com aquela, mas é uma outra edificação, uma trinca pronunciada aqui também proveniente do recalque da edificação. Mais um exemplo aqui, ó, essa trinca acima de uma porta, acompanhadas de fissuras de cisalhamento aqui, ó. Então essas aqui são provenientes do recalque, aqui é uma continuação do recalque da estrutura também. E aqui mais um exemplo dessa mesma configuração, mas se tratando também de recalque do elemento de fundação, ou até mesmo recalque de uma parte da estrutura, que também pode causar este tipo de anomalia aqui. Se você se deparou com alguma dessas trincas aí no seu imóvel, entre em contato com um profissional, engenheiro, habilitado e especialista em patologia das construções para fazer um diagnóstico e propor as melhores soluções para este caso. Cada caso é um caso e nós temos que acompanhar de perto, pois essas trincas, elas merecem atenção especial e cuidado devido de um profissional capacitado. Nós da RV Engenharia Civil trabalhamos com laudos técnicos de patologia presencialmente em todo o estado de São Paulo e fazemos consultoria online também para todo o Brasil. Os nossos dados de contato estão aqui na tela e também na descrição deste vídeo. Não trabalhamos apenas
com o diagnóstico de trincas, com laudo técnico de patologia, mas como outros serviços também, como laudos estruturais, laudos de inspeção predial, projetos de instalações, projetos estruturais, enfim, nós oferecemos uma gama de serviços técnicos de engenharia especializados e com experiência e conhecimento no assunto. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje e entendido como diagnosticar trincas de recalque em uma edificação. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. Se você é engenheiro, arquiteto, técnico ou qualquer outro profissional da área da construção civil e quer uma ajuda de perto nossa, quer tirar alguma dúvida, quer ajuda em algum projeto, em algum laudo ou serviço que você esteja fazendo, nosso formulário de consultoria se encontra aqui na descrição deste vídeo. Preencha lá que nós vamos entrar em contato com você para te ajudar da melhor forma possível. Convido você também a seguir-nos na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio da empresa disponível no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixa o like também no vídeo se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo também. O seu feedback também é muito importante para a gente e tudo isso faz e nos motiva a continuar os conteúdos semanais aqui para você. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.